E eu tive depressão 3 episódios. Tive depressão. Com o programa, eu consegui descobrir quando que desencadeou isso. Porque até então só o medicamento, ele me tirava da crise, mas eu não conseguia entender o que eu sentia. Aquela angústia, aquele vazio, né? Ele acabou depois da técnica. Eu fiz a técnica, algumas horas depois eu já não estava mais com aquele sentimento. Eu senti uma dor na perna, tá? Uma dor assim, constante. Sempre aquela dor. E eu fiquei com essa dor durante 7 anos. Ela não parava. Eu estava quase que ficando alucinada assim, com essa dor que não parava. Eu cheguei a fazer acupuntura, eu engessei o pé, fui na médica, fiz exames e tal. E não chegamos a um diagnóstico. E hoje eu não tenho mais essa dor. Não só eu não tenho mais a dor, como também muitos outros conflitos foram resolvidos. Eu tenho enxaqueca desde que eu me entenda por gente, desde que eu era pequena. E foi sempre a pior parte que eu tinha. Muitas atividades eu tive que deixar de fazer, porque minha dor de cabeça me atrapalhava em tudo. Daí eu sentia uma dor atrás do olho que vinha como se fosse em cima da cabeça, e daí doía, dava umas pontadas muito fortes. Todos os tipos de tratamento que me indicaram eu comecei a fazer, porque não achava um motivo. Eu fiz eletro, fiz tomografia, tudo quanto é tipo de exame, eles não conseguia achar de onde que era. Mas a minha dor de cabeça, que era o principal motivo de eu ter procurado tratamento, já não tinha mais. Desde lá pra cá, foi como literalmente tirasse com as mãos. Então eu posso estar num lugar com maior quantidade de pessoas sem problema nenhum, não tem mais esse problema de ter que ficar em casa, fechada, não tem como faltar com os meus compromissos profissionais por causa da enxaqueca. Eu brigava muito porque eu tinha fibromialgia, e é uma doença que ninguém vê, não incha, ninguém enxerga. Todo médico que eu ia só me dava a mesma coisa. Logo no primeiro ou segundo módulo, eu já comecei a sentir a diferença. Eu já comecei a sentir que eu estava melhorando dia a dia. E à medida que o programa se desenrolou, eu parei completamente com os remédios. Hoje eu sou uma pessoa independente do remédio da fibromialgia. Olá, eu sou a Roberta Rocco, criadora do programa Saúde Integral e da técnica 7 Curas. E eu irei te acompanhar nessa jornada da Conferência Saúde Integral. Eu preparei essa conferência online e gratuita, com 4 aulas, na qual você vai aprender a identificar na causa o problema já na primeira sessão e, com isso, poder diminuir os sintomas do seu paciente de uma forma muito rápida e eficaz. Nos últimos 12 anos, eu já ajudei mais de 9.700 pessoas com sintomas físicos e emocionais através de uma metodologia de base que eu vou te apresentar por completo nessa conferência. Além de ajudar profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas, esta conferência também vai ajudar pacientes a tomar consciência de como tratar os seus sintomas e obter a verdadeira saúde indo na raiz do problema. Nessa aula, você vai descobrir na prática como aplicar este método e ter resultados efetivos e principalmente duradouros em poucas sessões, sem a necessidade de tratamento longo e interminável. Você verá aqui como é possível tratar desde dores musculares, articulares, enxaqueca, insônia, alergia, depressão, ansiedade e até mesmo aquelas doenças conhecidas como incuráveis, como a fibromialgia. E você vai ver que não existe acaso e tudo tem uma explicação. Se o seu paciente ou se você não melhora, não é que tem algo de errado com você. É porque você ainda não tratou na raiz do problema. E nessa e nas próximas aulas, eu preparei algo muito especial, na qual você vai ver que é possível aplicar e otimizar o seu tratamento, inclusive não entrando em choque com os outros tratamentos. Pelo contrário, complementando os seus tratamentos atuais. Eu vou falar sobre isso mais pela frente. Pode ser que você não esteja acreditando que isso é possível, que existe uma forma de identificar a raiz do sintoma já na primeira sessão, ou que em 2 ou 3 sessões é possível o paciente eliminar por completo os seus sintomas, podendo inclusive iniciar a melhora já na primeira sessão. Eu não iria acreditar se eu não tivesse presenciado isso,
Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar como e por que isso é possível. Quem me conhece durante os últimos anos sabe que a minha agenda sempre foi cheia, chegando a ter 5 meses de lista de espera. Aliás, uma das saídas para conseguir atender todos foi aumentar o valor da minha sessão, e mesmo assim a procura era grande. Pacientes vindos não só de todos os cantos do Brasil, mas também pessoas que vieram do exterior, Alemanha, Índia, França, Portugal, África, Estados Unidos, etc. O conhecimento contido nesta conferência são frutos de mais de 13 anos de aplicação prática e estudos com base científica que eu vou apresentar e eu reuni durante todos esses anos e na qual você vai ter acesso e estará disponível agora, enquanto estas aulas estiverem no ar. Se você ainda não se cadastrou, para garantir que você receba todas as aulas e materiais adicionais dessa semana da Conferência da Saúde Integral, cadastre-se o seu e-mail no campo aqui abaixo, ok? Você descobrirá um método terapêutico de autocura consciente que permite que os profissionais apliquem todo esse conhecimento e ferramentas, complementando e otimizando o seu tratamento através da nova visão da saúde integrada que será apresentada nesta conferência. Se eu e os meus alunos não tivessem tido a prova através dos resultados dessa metodologia e ajudado milhares de pessoas a restabelecerem totalmente sua saúde, e eu ajudado os profissionais a avançarem uma carreira de sucesso, muitos começando do zero, eu também teria duvidado. Não tem como você continuar olhando para a mesma forma para você e para os seus pacientes, sendo o mesmo após passar essas aulas dessa semana. E você abrirá sua mente a novas oportunidades como uma visão inovadora e um novo olhar para as doenças. É muito importante lembrar que tudo que você aprenderá aqui não atrapalha o tratamento convencional ou medicamentoso. Ele irá, inclusive, potencializar o tratamento que você já faz, independente se você é um profissional da saúde, um médico, um fisioterapeuta, psicólogo ou se você não é da área da saúde, mas gostaria de atuar nessa área. Ou também se você deseja obter conhecimento sobre como curar alguma doença. Essa conferência é para você também. Assim como temos casos de profissionais que já atuaram no mercado e hoje mudaram por completo os resultados em seus consultórios e clínicas, inclusive não só a nível de resultados, mas também nos aspectos financeiros. E hoje eu quero destacar 3 resultados muito importantes que você está prestes a obter. Realização profissional por completo, ao ver os seus resultados mais efetivos e rápidos. A satisfação e o reconhecimento por você ver a melhora dos seus pacientes e eles te agradecendo imensamente, por isso não tem preço e é algo realmente muito comum após o início da aplicação do método 7 curas. E a sua agenda lotada, o seu telefone não vai parar de tocar, pois não vai demorar para os seus pacientes te indicarem, porque o seu trabalho é efetivo e rápido com eles. Resultados esses que essas pessoas estão buscando por anos, mas não conseguiram com métodos tradicionais. Parece ser incrível e é mesmo. Isso aconteceu comigo e centenas de alunos. Nós temos observado que hoje existem muitos profissionais desmotivados com a sua profissão, tanto a nível de resultados quanto a nível de reconhecimento profissional. A gente realiza muitas formações, mas o resultado e a recompensa muitas vezes não vêm. Pelo menos é o que nossos alunos relataram antes de iniciar essa jornada. Não tem como o seu paciente sair dessa jornada da mesma forma que ele entrou, pois eu digo que se você conhece os seus resultados com a técnica 7 curas do Programa Saúde Integral, você e seu paciente nunca mais olharão da mesma forma para o processo saúde-doença. Não é nada sobrenatural, não tem riscos, não é invasivo e não faz uso de medicamentos. Muito pelo contrário, você vai entender por que funciona e faz sentido e como vem transformando milhares de pacientes. Mas antes, eu quero te contar na prática como funciona e eu quero que você veja este resultado de um dos nossos alunos aqui. Dá só uma olhada. Oi, meu nome é Vera, eu moro em Cotia, tenho 59 anos, tenho uma filha de 27, sou casada, então era muito difícil, era uma pessoa amarga,
eu brigava muito porque eu tinha fibromialgia e é uma doença que ninguém vê, não incha, ninguém enxerga. Então eu fui a vários médicos, tomava antidepressivos e cada vez que eu mudava de antidepressivo era uma esperança que aquilo fosse melhorar. Eu fiquei em busca desse tratamento, de algo que me curasse ou que melhorasse a minha qualidade de vida por pelo menos uns 4 ou 5 anos. Todo lugar, todo médico que eu ia só me dava a mesma coisa. Então comecei a procurar na internet algo diferente. Conheci a doutora Roberta Rocco através da Semana da Saúde Integral. Eu realmente me inscrevi, levei a sério, fiz o programa na íntegra, participei dos exercícios, dos vídeos, né, ao vivo com ela, e foi muito bom, porque logo no primeiro ou segundo módulo, eu já comecei a sentir a diferença. Eu já comecei a sentir que eu estava melhorando dia a dia. Ele me ensinou a me conhecer, a conhecer as minhas emoções e as técnicas que a gente aplica e tal no programa Saúde Integral. Isso foi aos poucos, foi reduzindo as minhas dores. Eu descobri que eu não precisaria mais tomar os remédios e à medida que o programa se desenrolou, eu parei completamente com os remédios. Hoje eu sou uma pessoa independente do remédio da fibromialgia. Comecei a ver que eu passei a ser uma pessoa diferente, o meu relacionamento em casa melhorou bastante, os familiares perceberam que eu passei a ser uma pessoa mais leve, mais solta, menos amarga, porque eu brigava muito, era muito chata, porque com dor, quem pode ser feliz, né? O programa Saúde Integral é uma coisa assim muito boa para quem queira procurar e achar uma cura. Gostei muito e recomendo para quem queira fazer, porque foi muito bom, é excelente. É uma coisa que agora é minha, são conhecimentos e técnicas que eu não preciso devolver para ninguém. Pelo contrário, ainda consigo ajudar mais pessoas com esse aprendizado. Incrível, né? Dá uma olhada também nesse outro resultado. Meu nome é Cecília Marciano. Há mais de 20 anos eu sentia dores horríveis, dores na coluna, nos pés, nos quadris. Isso me deixava muito triste, com medo, não sabia o que podia me acontecer. Tinha muito medo de ir para a cadeira de rodas, ou medo de doenças graves. E eu não podia tomar medicamentos porque tive um problema renal, precisei de extrair o rim direito. Então não podia tomar anti-inflamatório, né, antibióticos. E eu estava ficando sem saber o que fazer. Aí olhando no Facebook eu descobri a Academia Mind, onde a doutora Roberta Rocco apresentava o programa Saúde Integral. E nesse programa ela propunha novas técnicas, tratamentos, sem uso de medicamentos convencionais. Eu resolvi fazer essa experiência e estou encantada, porque hoje eu sou uma pessoa diferente, vejo a minha saúde bem melhor, a minha autoestima elevada, readquiri minha autonomia, já estou praticamente sem dores, estou conseguindo fazer caminhadas, consegui fazer uma viagem pequena, porque antes eu não conseguia, eu sentia muitas dores, não dava nem para carregar a minha bolsa. E nesse tempo eu também percebi que meus amigos se afastavam de mim. Hoje não, hoje eu me sinto uma pessoa inteira. Estou encantada com o que eu já aprendi no programa Saúde Integral. E para você que está tentando melhorar a sua saúde, encontrar o caminho da felicidade, faça essa experiência, vale a pena. Maravilhoso, né? E o melhor, que este não é um caso isolado. Centenas de pacientes e profissionais estão sendo transformados. E no caso você queira acessar mais depoimentos e relatos como este, você pode vir aqui mesmo nessa página e encontrar muitos outros vídeos e depoimentos de casos de cura. Agora eu preciso te dizer duas coisas muito importantes. A primeira, que quem faz todo esse processo de autocura é o paciente.
mas eu vou te mostrar como extrair o melhor dele, identificando a causa e diminuindo os sintomas já na primeira sessão. A segunda é que você está prestes a ver na prática uma metodologia que vai na raiz do problema e atua nos 3 níveis do ser humano: emocional, físico e mental. E este é o segredo do porquê tantos pacientes têm sucesso com esta técnica. Então, se você quer ser reconhecido profissionalmente, financeiramente e transformar muitas vidas, mostrando para o seu paciente que ele pode restabelecer a sua saúde, o que você deve compreender é o porquê das doenças acontecem e tem ferramentas práticas para isso, para você colocar em ação. Mas antes de mostrar nessa aula como funciona na prática a técnica 7 curas, eu vou te contar rapidinho como eu descobri tudo isso. Atualmente, 1.200 alunos já aprenderam com este método a identificar a raiz dos sintomas. Além disso, eu já ajudei mais de 9.700 pacientes a se curarem dos mais diversos sintomas físicos e emocionais. E por mais de 4 anos sendo pioneira, criamos o Physiomind, que é um grupo exclusivo de profissionais da saúde com o foco de alavancar ainda mais o sucesso profissional. Mas eu vou te contar tudo como começou. Eu nasci em Indaiatuba, interior de São Paulo, e se não fosse a medicina natural, eu não estaria aqui hoje para falar, já que os médicos diziam que a minha mãe, que ela não ia engravidar e que os tratamentos convencionais não eram suficientes. E foi aí que minha mãe iniciou o tratamento com medicina natural e toda a minha infância eu nunca tomei antibióticos ou qualquer antitérmico para febre, por exemplo, ou remédios para dores. Isso me despertou desde pequena o interesse por medicinas naturais. Eu não entendia por que todos tomavam medicamentos em quantidades enormes e eu não. Mas com 15 anos eu tive um quadro de depressão e sintomas de crise de pânico, crise de ansiedade. Eu lembro que eu não me conformava com o meu quadro, com aquele sentimento de angústia. Eu visitei vários médicos, profissionais da saúde e nada adiantava. Muitas vezes eu saía até pior do consultório. Então eu comecei a buscar sozinha as respostas e eu comecei a me interessar cada vez mais pelo funcionamento do corpo, das emoções, e eu fui em busca de informações de que estava acontecendo comigo naquele momento. Essa vivência da depressão e crise de pânico foi uma das experiências mais valiosas para mim, porque foi através dela que eu descobri o quanto eu queria ajudar pessoas que estavam passando por problemas emocionais, doenças e que não conseguiam encontrar a solução. Mas eu tinha um histórico, eu sabia que era possível ser diferente. A paixão pelo corpo humano me fez entrar na universidade muito nova. Eu graduei em fisioterapia e após fazer pós-graduação, um leque de conhecimento fora do país se abriu. Fui pioneira da microfisioterapia, da nova medicina germânica no Brasil. Eu estudei muito física quântica com Amit Goswami, inclusive eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na época. Também o criador do Body Talk, Psyche, fiz renascimento, programação neurolinguística, terapia crânio-sacral, técnicas de osteopatia, cinesiologia aplicada, ontologia, embriologia, epigenética e tudo que eu aprendia ao longo dos 13 anos eu colocava em prática. Foram mais de 25 formações nacionais e internacionais colocadas em prática, que me permitiu uma metodologia eficaz para tratar os sintomas na raiz. Em 2014, algo que muitos gostariam que acontecesse ocorreu. A minha agenda estava lotada, pacientes vinham de todo o canto do mundo para passar comigo com os resultados que eu estava tendo, realmente surpreendentes em 1, 2 sessões, mas eu me sentia infeliz, porque dentro de mim algo pulsava mais forte. Ensinar tudo o que eu aprendi para as pessoas colocarem em prática. Não só apenas eu ser a facilitadora do processo de autocura, mas permitir que outros possam ter os mesmos resultados que eu, já que eu sozinha não estava dando conta disso. Desde nesta época, eu tomei como missão levar o conhecimento para maior número de pessoas que eu conseguisse. Eu reuni experiências clínicas junto com os novos conhecimentos e estudos e consegui finalmente passar os meus resultados adiante. Em 2015, formei a primeira turma do Programa Saúde Integral e logo no ano seguinte eu montei meu primeiro grupo de profissionais da saúde para ajudar a alavancar rapidamente a sua carreira de forma eficaz. E eu não parei mais, é preciso mudar para uma transformação na forma que a gente trata a saúde. E se você está tendo esse privilégio, eu vou te mostrar como conduzir um paciente na prática e como milhares de pacientes tiveram resultados com este método.
Este método não é só efetivo, mas ele vai na raiz do sintoma e atua ao mesmo tempo em 3 níveis importantes do ser humano: o corpo físico, mental e espiritual. Você vai encontrar a raiz do sintoma e o momento exato que o paciente sofreu o trauma ou o bloqueio físico, gerando o sintoma, e isso é através da metodologia. Você vai descobrir que toda doença tem uma lógica, um porquê e que nada é por acaso. A natureza é inteligente, nós é que não entendemos nada. Mas nós vamos descobrir como a natureza age ao seu favor. Então vamos a um exemplo prático. Eu vou escolher a enxaqueca, pois é uma queixa muito comum, e eu vou exemplificar um caso real de uma paciente que apresentava fortes dores de cabeça durante mais de 15 anos. Como você pode imaginar, ela tentou de tudo, mas sem resultados. Se você tem uma paciente nesta situação de uma dor forte, você já pode aplicar essa técnica nestes pacientes ou em você. Geralmente, os pacientes entram no ciclo da insanidade medicamentosa. O paciente sente algum sintoma ou incômodo e esse incômodo persiste e não melhora com o passar dos dias. Então, o paciente decide marcar uma consulta. E aí ele vai, faz uns exames e qual é a solução? Uma receita com um ou mais medicamentos. Um medicamento para tirar o incômodo, para camuflar a dor. Então ele vai na farmácia, compra o medicamento, o remédio, e se o remédio ajudou, maravilha. Mas se ele não ajuda, volta a ver o médico, para ver o que pode ser feito, ou seja, para pedir mais medicamentos. O paciente foi orientado somente a tomar o medicamento e por isso ele volta para casa e continua fazendo as mesmas atividades como ele fazia antes, sem mudar uma vírgula e sem saber o que causou o incômodo, ou seja, uma dor, uma insônia, alergia. E o tempo vai passando e uma hora o incômodo, a dor, a insônia ou qualquer outro sintoma vai aparecer de novo. Então o paciente pensa, será que o remédio não está fazendo efeito? Aí ele volta para o consultório e a solução é mudar o remédio ou aumentar a dose. E isso vai se repetindo várias e várias vezes até que o incômodo não é só aquele inicial, mas o remédio, por ter sobrecarregado o organismo, gerou outro incômodo, enjoo, tontura, dor de estômago e todos aqueles possíveis efeitos colaterais que vêm sendo escrito na bula e muitos são piores do que o próprio incômodo. Então, ele entra no ciclo da insanidade medicamentosa. Você reconhece esse ciclo nos seus pacientes? Ou mesmo em pessoas próximas, seus pais, seus avós, que têm cada vez mais medicamentos para tomar, todos em uma prateleira que só aumenta. Eu não estou dizendo que medicamento não é eficaz ou não é importante. Muitas vezes ele é necessário, mas não da forma alarmante que os nossos pacientes são medicados. É preciso resolver o sintoma pela raiz e é sobre isso que nós vamos falar. Existem 2 tipos de enxaqueca, aquela que está em fase ativa e aquela que está em fase de autocura e reparação. O problema é que mesmo as enxaquecas de reparação, que são aquelas que pulsam, elas precisam ser liberadas por completo e a forma de fazer isso é indo na raiz do sintoma. Dores de cabeça na região frontal, por exemplo, dessa paciente, tem como conflito principal o medo de enfrentamento. Quando o paciente passa por um estresse, a região frontal da cabeça pode começar a doer, sinalizando um perigo ou um medo de enfrentamento. Por isso, é muito comum em diversas ocasiões ligadas à ansiedade. É importante compreender que todo sintoma é um programa biológico de defesa, que se a dor de cabeça foi ativada é porque foi necessário para o corpo defender e se for na região frontal, o paciente passou por um medo de enfrentamento, na qual é esta região do cérebro que está relacionado aos enfrentamentos de vida, essa região córtex pré-frontal. É nessa região também que é responsável pelos planejamentos das ações, tomadas de decisão e coragem. A dor de cabeça nessa região, ela vai representar um conflito e justamente acaba sendo como uma saída, uma defesa da natureza, do corpo biológico e não necessariamente uma disfunção. Então a primeira pergunta que eu fiz e você deve fazer neste caso desses pacientes é: quando iniciaram os sintomas? O que estava acontecendo na sua vida durante este período? No caso do paciente, ela identificou uma lembrança de uma grande mudança em sua vida. E neste caso, foi uma das datas importantes, que foi quando os pais se separaram.
A última lembrança que ela teve muito medo foi quando ela presenciou uma separação e tudo o que estava acontecendo naquele momento. Então o seu corpo entrou em defesa. Enfim, você irá localizar um evento na história do seu paciente, ou seja, esse evento deve ser inesperado e impactante. Após identificar a lembrança com o significado biológico e emocional correspondente da dor, iremos estimular o corpo, informando que ele pode entrar em autocura. E é aqui que entramos com o toque curativo das 7 curas. Iremos estimular a região do timo, que é a região responsável por liberação das emoções envolvidas, e estimular a região frontal, onde ocorreu o sintoma. Após a estimulação, iremos dar um comando verbal, já que a doença ou sintoma atua em 3 níveis sempre: biológico, cerebral e emocional. E vamos dar o comando para o paciente, repetindo o comando para informar ao cérebro inconsciente dele que este conflito pode ser liberado e desbloqueado. O conflito de medo de enfrentar uma forte situação, uma separação, que eu tive aos X anos de idade, já foi resolvido pelo meu corpo e pelo meu cérebro. Peço restauração da região frontal, do ponto de dor e de todas as partes conjuntas envolvidas. Este comando cerebral específico, neste caso para dor de cabeça frontal, mais o toque quântico 7 curas específico no momento em que o paciente está vivenciando, revivenciando o conflito, mais a identificação da raiz, gera uma resposta de autocura definitiva. E por isso que doenças consideradas incuráveis têm soluções, como vocês viram no caso da fibromialgia, psoríase e outros. Então, para concluirmos essa parte, independente do sintoma que ele apresente, nós construímos 3 etapas. A primeira, identificar a raiz, informando ao paciente ao que deu origem ao seu sintoma. A segunda, a reprogramação corporal. Estimulamos o corpo do paciente para informar o bloqueio através do toque quântico específico. Terceiro, reprogramação cerebral. Assimilação do evento do bloqueio que gerou o sintoma através do comando cerebral inconsciente, alterando uma percepção limitante para uma percepção positiva e com saída para autocura e novas crenças daquele paciente. Veja o caso dessa paciente que eu dei exatamente nesse exemplo prático. Eu notei, a gente começou a perceber isso quando eu estava na pré-escola, onde era comum todas as crianças saírem da escola chorando porque queria voltar para casa com as mães, eu reclamava de dor de cabeça. Eu via uma espécie de luzinha piscando, não sei como explicar de forma melhor assim. É como se a gente olhasse para a luz, daí depois olha para os outros lados, tem uma luz piscando. Eu sentia essa como um pré-sintoma. Daí eu sentia uma dor atrás do olho que vinha como se fosse em cima da cabeça e daí doía, dava umas pontadas muito fortes. Todos os tipos de tratamento que me indicaram eu comecei a fazer porque não achava um motivo. Eu fiz eletro, fiz tomografia, tudo quanto é tipo de exame, eles não conseguiam achar de onde que era. E daí surgiu o termo, você tem uma enxaqueca emocional. Então o que me pediam para que eu fizesse, o que indicavam para que eu fizesse, eu fazia. Isso foi me acompanhando em todos os anos de escola até hoje. Então, nos últimos 2 anos eu estava tendo praticamente diariamente a enxaqueca. Eu tenho enxaqueca desde que eu me entenda por gente, desde que eu era pequena. E foi sempre a pior parte que eu tinha. Muitas atividades eu tive que deixar de fazer, porque minha dor de cabeça me atrapalhava em tudo. Eu era daquelas dores de cabeça que eu tinha que ficar deitada no quarto escuro, sem poder fazer nada. Não era qualquer coisa que conseguia comer que parava no meu estômago, alguma coisa assim, eu passava muito mal. Então, às vezes eu precisava faltar da escola, se eu tinha algum compromisso profissional, em alguns casos mais extremos eu tinha que parar de fazê-los. E nos últimos 2 anos, como eu estava finalizando meu mestrado, acho que pela pressão que era, para a parte tanto da dissertação quanto a parte da publicação de artigos, começou a ficar uma pressão um pouco mais latente. Eu fazia francês, uma amiga, e ela que comentou comigo, falou, olha, eu estava reclamando que estava tendo uma semana seguida, de segunda a segunda com enxaqueca. Daí ela pegou e falou assim, olha, Michele, não sei como te explicar o que é esse tratamento, mas existe uma pessoa, a doutora Roberta, dá uma pesquisada e vê se você se interessa. Mas como que é um tratamento que você não toma medicamento? Como eu já arrisco todos os tratamentos que eu tenho para fazer, literalmente foi feito como mais um. Eu não me imaginava de forma alguma que tivesse qualquer tipo de resultado.
psicológico. Eu fui, deu certo, que beleza. Daí depois de isso foi numa segunda, numa quinta-feira, eu tive um pouquinho de dor de cabeça apenas, que já tinha comentado que seria possível que tivesse algum tipo de dor. Como estava sendo diariamente a enxaqueca, daí a mãe perguntou, falou, filha, mas e a sua dor de cabeça? Parei assim, falei, mas dor de cabeça? Daí que eu fui lembrar que eu tinha dor de cabeça e que eu não estava tendo dor de cabeça. Comecei a notar que tinha alguma coisa a ver com o tratamento. Falei assim, porque era uma coisa tão rotineira ter enxaqueca que ficar sem enxaqueca foi meio que um susto para mim. Então eu posso estar num lugar com maior quantidade de pessoas sem problema nenhum, não tem mais esse problema de ter que ficar em casa fechada, não tem como faltar com os meus compromissos profissionais por causa da enxaqueca. Eu sabia pelas pesquisas e pelo que a própria doutora havia comentado, então daí foram tratados outros problemas, mas a minha dor de cabeça, que era o principal motivo de eu ter procurado tratamento, já não tinha mais. Desde lá para cá, foi como tirasse, assim, literalmente tirasse com as mãos. Não tinha nenhum tratamento depois, ela só falava, olha, toma um pouco de água para o seu corpo trabalhar com isso, essa informação. Começar a dar aula sem esse medo, sem esse receio algum. Então, a diferença do antes e o depois da doutora Roberta, assim, é sem comparação. A partir de então, o processo de autocura já começa a acontecer. Dali em diante, o corpo do paciente tem todas as capacidades para neutralizar e eliminar o sintoma pela raiz. O nosso tempo já está acabando e agora nós vamos ter que encerrar. Nesta aula você viu um exemplo prático e na próxima aula você verá identificando a raiz dos sintomas. Na próxima aula nós vamos falar e vamos te mostrar como é fácil identificar a raiz do sintoma independente do nome da patologia. E enquanto isso, eu quero te pedir uma coisa muito importante para o seu desenvolvimento nesta conferência. É importante que você deixe um comentário aqui abaixo do que você está achando e com o seu comentário você estará interagindo com outras pessoas, outros profissionais de todo o país, inclusive do exterior. E pessoas que estão interessadas em obter resultados e também esse caminho da autocorreção para a nossa saúde, para a melhora da saúde dos nossos pacientes. Eu também te convido para compartilhar esta conferência com seus amigos, parceiros, para que assim a gente possa trazer esse mundo com mais saúde definitiva. Um forte abraço e nos vemos na nossa próxima aula. Eu tive depressão 3 episódios. Com o programa, eu consegui descobrir quando desencadeou isso. Porque até então só o medicamento, ele me tirava da crise, mas eu não conseguia entender o que eu sentia. Aquela angústia, aquele vazio, né? Ele acabou depois da técnica. Eu fiz a técnica, algumas horas depois eu já não estava mais com aquele sentimento. Eu senti uma dor na perna, tá? Uma dor assim, constante. Sempre aquela dor. E eu fiquei com essa dor durante 7 anos. Ela não parava. Eu estava quase que ficando alucinada assim, com essa dor que não parava. Eu cheguei a fazer acupuntura, eu engessei o pé, fui no médico, não fui na médica, fiz exames e tal. E não chegamos a um diagnóstico. E hoje eu não tenho mais essa dor. Não só eu não tenho mais a dor, como também muitos outros conflitos foram resolvidos. Eu tenho enxaqueca desde que eu me entenda por gente, desde que eu era pequena. E foi sempre a pior parte que eu tinha. Muitas atividades eu tive que deixar de fazer, porque minha dor de cabeça me atrapalhava em tudo. Daí eu sentia uma dor atrás do olho que vinha como se fosse em cima da cabeça, e daí doía, dava umas pontadas muito fortes. Todos os tipos de tratamento que me indicaram eu comecei a fazer, porque não achava um motivo. Eu fiz eletro, fiz tomografia, tudo quanto é tipo de exame, eles não conseguia achar de onde que era. Mas a minha dor de cabeça, que era o principal motivo de eu ter procurado tratamento, já não tinha mais. Desde lá pra cá, foi como tirasse, assim, literalmente tirasse com as mãos. Então eu posso estar num lugar com maior quantidade de pessoas sem problema nenhum, não tem mais esse problema de ter que ficar em casa fechada, não tem como faltar com os meus compromissos profissionais por causa da enxaqueca. Eu brigava muito porque eu tinha fibromialgia e é uma doença que ninguém vê, não incha, ninguém enxerga. Todo médico que eu ia só me dava a mesma coisa. Logo no primeiro ou segundo módulo,
eu já comecei a sentir a diferença. Eu já comecei a sentir que eu estava melhorando dia a dia. E à medida que o programa se desenrolou, eu parei completamente com os remédios. Hoje eu sou uma pessoa independente do remédio da fibromialgia.